Fala, galera. Eu sei que a notícia já está um pouquinho antiga, afinal de contas, o Bob Jeff, o Roberto Jefferson, que eu nem sabia que agora é pregador do Evangelho e exorcista, soltou esse vídeo na semana passada. Porém, no dia de hoje, quando o Brasil ultrapassa a marca de mais de 4.000 mortos pela Covid, faz-se necessário voltar a debater esse assunto, voltar a falar sobre esse assunto, e é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar para você que Silas Malafaia te engana. Ele te engana e sabe por quê? Porque você acredita e você acredita porque quer. Eu sou o Marcos Vinícius, criador do canal, comentarista de diversos assuntos. E como vocês sabem, o principal assunto que eu tenho comentado aqui é o uso escandalosamente sem vergonha e canalha da religião cristã por políticos, pastores e outras pessoas que parecem muito mais interessadas no caos, na morte, do que propriamente na mensagem que o Evangelho propaga. Então, sendo assim, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre este assunto. Roberto Jefferson, na semana passada, soltou um vídeo onde ele incitava cristãos à violência gratuita, à violência pura e simples, com um cenário montado com uma mesa. Nessa mesa ele tinha porretes, ele tinha o simulacro de uma pistola, também estava lá um produto de matar insetos que ele fingiu que era o spray de pimenta que os guardas usariam, e ele então montou um cenário, e tinha um chicote também, e ele montou um cenário escabroso para incitar cristãos a formarem milícias para formarem milícias dentro das igrejas com o objetivo de impedir que fiscais fossem cumprir as determinações das prefeituras de fecharem as igrejas por causa da contaminação que é resultado da aglomeração de pessoas. Todo aquele cenário é tão escabroso que só poderia sair da mente de uma pessoa muito doente. Ele ensina, inclusive, a como quebrar o braço de um dos fiscais que viesse solicitar o fechamento do templo onde as pessoas estivessem aglomerando. Informa para fazerem milícias de 20 pessoas e faz tudo isso utilizando um codinome, que é aquelas pessoas que viriam para cumprir a ordem das prefeituras, dos governos estaduais, seria o Satanás. Ou seja, ele associa essas pessoas com o codinome Satanás. Tudo isso é utilizando uma linguagem pseudo-religiosa. Mas eu quero dizer uma coisa, apesar de utilizar dessa linguagem pseudo-religiosa, o Roberto Jefferson não engana os cristãos de verdade. Ele pode enganar os desavisados. Mas depois disso tudo vem o absurdo maior dessa história. E qual é esse absurdo? Silas Malafaia, pastor, replica no seu Twitter o vídeo e termina a sua exposição do exorcismo de Satanás ensinado por Roberto Jefferson com um kkkk no final. Passou do tom. Silas Malafaia, nesse tweet, passou do tom. Claramente, ele ultrapassou a linha que é a linha da vergonha, é a linha da sanidade, é a linha, inclusive, do que é ser evangélico. Agora, o interessante é o seguinte, Silas Malafaia, ele ultrapassa essa linha quase sempre. Não foi nunca antes tão longe quanto foi dessa vez, mas dessa vez ele ultrapassou todos os limites. Por que Malafaia faz isso? Porque ele consegue enganar pessoas como você, evangélico, que acredita nele. Por isso ele consegue ultrapassar a linha, por isso ele consegue deixar um kkk debochado lá no seu Twitter. Eu, inclusive, quero provar para você que o que eu estou falando é verdade. Olha esse Twitter aqui. Esse Twitter foi uma resposta minha ao comentário dessa pessoa que disse que Jesus fez isso também. Ele expulsou as pessoas do templo à base de pontapé e pancada. E eu respondi o que está aí. Vai ler a Bíblia, porque Jesus nunca deu pontapé
em ninguém. O exagero promovido por Malafaia, então, só existe por um motivo, porque pessoas acreditam nele. Assim como há pessoas que acreditam no Valdomiro Santiago quando ele diz que tem um feijão mágico que vai curar a Covid. Assim como tem pessoas que acreditaram no Edir Macedo de que não, essa doença não vai derrubar os filhos de Deus. Porém, ele foi tomar a vacina. Então, esses pregadores, eles só fazem sucesso e só têm seguidores porque tem gente que acredita neles. Porque essas pessoas, elas não conseguem exercer uma posição crítica em relação ao que eles falam. Você tem que ler a Bíblia. Você que se diz cristão, você precisa ler os evangelhos. Eu vou citar aqui algumas coisas. Nós não temos que nos esforçar para promover o que conduz à guerra, o que conduz à violência, o que conduz à agressão, mas aquilo que conduz a... Então, por que você é enganado por pessoas como Malafaia? Como eu observei naquele tweet, as pessoas preferem ignorar o texto em favor da versão. Algumas considerações eu gostaria de falar sobre o tweet do Malafaia e o vídeo do Roberto Jefferson. O fato de replicar o vídeo em tom de deboche, não esqueça do kkkkkkk de Silas Malafaia, demonstra que ele deseja passar uma mensagem a seus seguidores. No mínimo, a mensagem dele é: a atitude de Roberto Jefferson não deve ser condenada por quem me segue. Outra coisa que você deve parar para pensar e exercer um pensamento crítico, exatamente no dia em que 4.211 pessoas morreram pelo Covid, é que Malafaia também parece indicar que, mesmo que nós nunca vejamos ele utilizar um porrete ou um chicote ou para enfrentar quem se levante contra aquilo que ele acredita ser verdade, ele não está disposto a condenar quem fizer esse tipo de atitude, mesmo que essas pessoas façam isso pelos motivos errados. E aí eu quero falar uma coisa: a tênue linha que separa a atitude pacificadora de uma atitude legítima de revolta em relação à injustiça tem um parâmetro, e o parâmetro não é manter igreja aberta. Esse parâmetro de Silas Malafaia, Marco Feliciano, Valdomiro Santiago, Edir Macedo e tantos outros líderes neopentecostais do momento que estão lutando para manter as igrejas abertas, nada tem a ver com a revolta em relação à injustiça. Tem a ver com outros motivos, tem a ver muito mais com manter a arrecadação em alta. Qual seria então o parâmetro para dividir a nossa vida entre um ato pacífico e uma atitude legítima de revolta contra a injustiça? É quando a minha atitude for serviço àquele que é mais vulnerável. Sendo assim, eu faço uma pergunta a você. Na fala de Malafaia, na fala de Roberto Jefferson, o que é realmente satânico? Aglomerar pessoas num salão, com o risco dessas pessoas aglomeradas se transformarem em vetores de transmissão da doença? Ou fechar o salão e deixar essas pessoas protegidas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que em desespero buscam a fé? Isso em prol e em contribuição da saúde coletiva. O que é mais Satanás nessas duas atitudes? Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários qual é a sua opinião sobre essas duas verdades. Eles estão falando para pessoas que acreditam nisso, que a violência, a incitação à violência, a formação de milícias tem a ver com o evangelho. Eu gostaria que você questionasse se isso é verdade. Quando Malafaia e Roberto Jefferson utilizam o termo Satanás, há aqui uma outra maldade na intenção deles. É o seguinte: se forem questionados na justiça, se forem questionados nas vias legais, eles irão dizer: não, nós estávamos falando de exorcismo, nós estávamos falando de como expulsar o espírito imundo da igreja. Mas eu quero dizer para você uma coisa: 50 anos de vida cristã, eu nunca vi demônio nenhum sair na base
da porretada. Você não precisa ser enganado por pessoas como Silas Malafaia. A mensagem de Jesus é a mensagem do amor. É lógico que a mensagem de Jesus também é uma mensagem de luta e resistência, mas é contra a injustiça e sempre a favor daquele que não tem voz. Um forte abraço para você. Muito obrigado por você ficar até aqui. Inscreva-se no canal, replique essa reflexão para os seus grupos de WhatsApp, especialmente para aqueles cristãos que ficam muito confusos como quando veem mensagens como essa, como esse cristão aí desse tweet que eu mostrei para você. Um forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Se cuida, cuida dos seus, cuida da sua saúde. A pandemia não acabou. Muito obrigado, SUS e profissionais da saúde.